Dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você na Imagem da Cidade, sempre às quartas-feiras, das 8 às 9 horas da noite. E as reprises ao longo da semana, a gente sabe, tem vários momentos com reprise do nosso programa também. As pessoas nos dão retorno, que acompanham, por exemplo, né? Uma quinta, acompanham no final de semana, que é muito bom poder estar nesses diferentes momentos, levando a nossa programação, nosso encontro, para você aí do outro lado. Conforme anunciado, o nosso assunto agora, ele continua na área da saúde, mas focando a saúde masculina, até porque chegamos no mês de novembro. Novembro Azul, essa temática que muitos conhecem sim, a causa, mas ao mesmo tempo muitos esquecem que também são chamados para cuidar da saúde, inclusive no mês de novembro. O meu convidado, Dr. Sérgio Augusto Scrobot, que é médico urologista, conosco mais uma vez aqui na TV Galega. Dr. Sérgio, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado. Um olá a todos. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui e poder explicar um pouquinho mais sobre a saúde masculina, sobre a necessidade e a prioridade que nós deveríamos dar para a saúde. Boa, necessidade e prioridade que deveríamos dar para a saúde, no caso a saúde masculina, e aqui colocando em pauta nesse mês dedicado a prevenção do câncer de próstata, e nesse sim tem uma necessidade, uma prioridade de ser cuidado, nesse caso aqui da saúde, né, doutor? Sim, com certeza. É interessante a história desse Novembro Azul, que começou em 1999 na Austrália, né, que eles fizeram um Movember, que era o mustache, que é o bigode, né, associado ao novembro. Então foi lá que um grupo de homens deixou durante o mês de novembro o bigode crescer e arrecadaram fundos para que esses fundos fossem destinados à saúde do homem. E isso tomou uma proporção muito maior mundialmente, onde os homens começaram a ver também a necessidade de olhar para si e cuidar da saúde, e não apenas olhar para a saúde quando a gente acaba perdendo ela, né? É verdade. E assim, tem também, doutor, uma relação, por exemplo, terminado um mês tão intenso como foi o Outubro Rosa, focando, pedindo, cuidando, chamando as mulheres para ir ao encontro da sua saúde, olhar para o seu corpo, cuidar do seu corpo. Tem também essa ligação pós-Outubro Rosa, já vim com essa temática do momento Novembro Azul e olhar dessa vez para os homens? Sim, com certeza. Na realidade, nós sempre aprendemos com as mulheres. Então, as mulheres já cuidam muito melhor da saúde, isso de muito tempo. Não só cuidam da sua saúde, como cuidam da saúde da família, cuidam da saúde do marido também. E isso é extremamente importante. Então, a gente aproveita o gancho do Outubro Rosa e começa o Novembro Azul também para essa conscientização. Antes a gente acabou falando do câncer de próstata. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial do Câncer de Próstata, de combate ao câncer de próstata. Então é bastante interessante todo esse movimento para que as pessoas tomem a consciência de fazer um tipo de acompanhamento regular para não só evitar, mas numa eventualidade de fazer um diagnóstico precoce, fazer o tratamento adequado. Vamos começar do início nesse beabá do conhecimento, doutor, bem didático aqui também, para a gente poder levar então essa informação. Por mais que muitas pessoas conhecem sim a temática, o porquê do Novembro Azul, mas não saberiam, por exemplo, responder o que é a próstata, qual é a função da próstata e por que um câncer ali, doutor, ele pode ser tão perigoso e até fatal. Começando do início, o que é a próstata e onde ela está localizada? Essa é uma ótima pergunta. Né? Porque muitas vezes a gente fala próstata e ninguém realmente sabe o que é a próstata. Então a próstata é um órgão que fica logo abaixo da bexiga. A gente tem a bexiga em cima e a próstata fica logo abaixo, do tamanho de uma noz, ou seja, é uma glândula pequena, por onde passa a urina. A urina sai da bexiga, passa pela próstata e vai até o pênis até ser exteriorizada. E a função da próstata é fazer o líquido seminal. Então, do ejaculado do homem, 95% do ejaculado é produzido na próstata. Os outros 5% são os espermatozoides que são produzidos no testículo. Então, é uma pequena glândula que está ligada tanto ao sistema urinário, mas também sexual do homem. E quais as razões, doutor, para essa próstata ficar, por exemplo, doente, apresentar ali um sinal de anormalidade?
Isso é bastante interessante, porque o câncer de próstata, na sua grande maioria, não dá nenhum tipo de sintoma. Quando o câncer de próstata chega a dar sintomas, geralmente já é um câncer mais avançado. Por isso que existe tanto essa preocupação de se fazer o acompanhamento. E o acompanhamento é extremamente simples. Porém, quando se tem o câncer de próstata, o tratamento, hoje em dia já tem vários tipos de tratamentos, né? Ele pode ser desde um acompanhamento até um tratamento mais agressivo, mas isso a gente pode falar em pormenor um pouquinho mais para frente. Nessa questão, então, no primeiro momento, o acompanhamento, já que não teremos sinais evidentes de um problema já ali instalado, então fazer esse acompanhamento. A partir de qual idade? Tem uma faixa etária para ser indicado esse paciente? Tem. Normalmente, todos os homens a partir de 50 anos têm que fazer acompanhamento anual, e os homens que já têm histórico na família, negros e obesos, têm que fazer a partir dos 45 anos de idade o acompanhamento anual. E esse acompanhamento se dá de uma maneira relativamente simples, que seria com uma anamnese, com uma conversa com o médico, assim como com o exame de sangue, o exame do PSA, que é uma proteína produzida pela próstata, e o exame do toque retal, que nesse exame a gente consegue avaliar o tamanho da próstata, se ela está endurecida ou não, se existe algum tipo de nódulo suspeito ou não. Doutor, eu acho assim um absurdo quando eu ouço muitas vezes o homem ter tanto preconceito, por exemplo, desse exame de toque, levando em consideração o que nós mulheres vivemos, o que nós mulheres submetemos, que para nós é uma coisa tão normal, o preventivo. A gente sabe da importância que tem um exame como esse, ele é necessário, e vamos ao encontro dele com muita felicidade quando temos uma consulta, por exemplo, agendada, um exame para ser feito. E os homens ainda batem nessa tecla do preconceito, do deixar para o amigo fazer, e quando o amigo vai fazer ele sai rindo, porque ele quer ficar apenas nesse PSA, no exame de sangue, né, doutor? Mas a gente entende que não substitui um pelo outro. E é isso mesmo? O exame de toque, ele não pode ser substituído sempre pelo PSA, doutor? Não. Na realidade, eles são exames complementares. Complementares. O exame do PSA é um exame bastante importante, onde a gente consegue fazer avaliação, né, ou até ajuda no diagnóstico em 75% dos casos de câncer de próstata, mas o exame de toque retal associado ao exame do PSA, a gente consegue fazer o diagnóstico de 95% dos cânceres de próstata num estágio inicial, que seria um estágio onde tem o tratamento. E realmente, o exame de toque é um exame indolor, super rápido. A grande maioria dos homens que faz acompanhamento até refere isso para nós, não sei porque tem muita gente que tem preconceito se é um exame tão simples e rápido. E de maneira nenhuma vai afetar a masculinidade de qualquer homem. Então, mais uma vez, só recapitulando, a partir dos 50 anos, esse acompanhamento, mas tem exceções que nesse caso já se encaixa ali nos 45 anos, e nesse caso qual é o grupo, doutor? O grupo de risco seria pessoas negras, obesas e que já tem algum histórico de câncer de próstata na família, preferencialmente de primeiro e segundo grau, e tem um risco muito maior de ter câncer de próstata. Existem casos, doutor, em que pacientes mais jovens já vivem com diagnóstico, por exemplo, positivo para o câncer de próstata, ou ela realmente só pode, essa doença pode se manifestar só depois dos 45, 50 anos? Hoje em dia a medicina ela é baseada em estatística. Então a gente pega a estatística de todos os cânceres diagnosticados no mundo, de próstata nesse caso, e faz uma estatística para ver qual que é a maior prevalência. A maior prevalência é na sexta década de vida, ou seja, a partir dos 60 anos. Porém, existem sim pacientes, principalmente esses que têm algum histórico prévio ou fatores de risco, que podem ter câncer mais cedo. Eu tenho pacientes com 45, 47, 48 anos que têm câncer de próstata e a gente faz o tratamento adequado. Doutor, e através desse momento do acompanhamento desses exames, o exame de sangue e também o exame ali de toque, que muitas vezes se encontra já, por exemplo, ali instalado um câncer na próstata, doutor, é dessa forma que vai se descobrir uma situação como essa que traz uma maior preocupação? Sim. Sim, e a partir desses exames que a gente faz uma suspeita diagnóstica e a partir daí nós lançamos mão de outras possibilidades de ajuda para o diagnóstico, né? Uma vez que tem a suspeita, a gente já solicita para o paciente uma ressonância magnética da pelve para avaliar onde
dentro da próstata que pode ter uma área mais suspeita. Quando essa ressonância magnética acaba nos dando já essa localização um pouco mais precisa, é realizada uma biópsia segmentar da próstata. Então já tem alguns pontos da próstata que são biopsiados, e onde existe área suspeita são realizados mais biópsias ali. Uma vez que é feita essa biópsia, é mandado para anatomia patológica e a gente vai ter a confirmação ou não do tumor. Quanto mais cedo se tem essa descoberta, essa confirmação ou não, mas nesse caso aqui a confirmação do tumor, doutor, quanto mais cedo se tem essa confirmação, se torna mais fácil também proporcionar para esse paciente um tratamento que vá ao encontro da própria cura dele? Com certeza, com certeza. A gente imagina que a próstata ela vai crescendo também ao longo dos anos, né? E imagina que a gente tem uma próstata do tamanho da minha mão e tem um tumorzinho pequenininho aqui. É muito mais fácil de fazer um tratamento do que uma próstata que tem um tumor pegando toda a próstata. E muitas vezes até expandindo, né? Expandindo ao redor da próstata, ou seja, nos linfáticos. Então, quanto menor o tumor, mais fácil é o tratamento e melhor, né, a recuperação do paciente e o prognóstico. E agora, chegando nesse momento do tratamento, como é que é feito esse tratamento? Necessidade ou não de uma cirurgia? Traz um pouquinho dessa segunda fase, desse paciente que já teve o diagnóstico, a confirmação então do tumor ali na sua próstata, e dali para frente, claro, todo esse momento com vocês médicos. Uma vez que a gente tem o diagnóstico feito, a gente vai fazer um estadiamento do paciente e da doença. Então, existem doenças hoje em dia de câncer de próstata que nós chamamos de muito baixo risco. O que é isso? É uma doença mínima, muito pequenininha, com baixo potencial de agressividade. Existem então até protocolos hoje em dia de acompanhamento, onde o paciente sabe que tem um pequeno câncer na próstata e a gente faz o acompanhamento seriado segundo protocolos. Então, e não necessariamente que vai precisar fazer um tratamento super agressivo para ele. E claro que à medida que esse estadiamento vai aumentando, ou seja, à medida que o tumor vai se tornando ou mais agressivo, ou se ele já faz um diagnóstico com um tumor agressivo, o nosso tratamento tem que ser, obviamente, mais agressivo. Aí nós podemos partir para ou cirurgia, ou radioterapia. Muitas vezes existem pacientes que a gente já faz a cirurgia, espera um tempo, já faz a radioterapia como tratamento complementar. Existem, obviamente, infelizmente, alguns casos que o estadiamento já é muito mais avançado, onde não existe mais nem possibilidade de cirurgia ou radioterapia, já teria que passar para um tratamento com bloqueio hormonal ou até com quimioterapia. A cirurgia que o senhor menciona, quando for necessário ser realizada, é para retirar o tumor totalmente e a próstata ficaria, ou é necessário também retirar toda a próstata do paciente? Não, a cirurgia ela é para retirar toda a próstata e as vesículas seminais que estão grudadas na próstata. Então é uma cirurgia realmente radical, uma cirurgia oncológica, visando a extirpação total do tumor. Aí tem também aquela pergunta, né? E dali para frente, doutor, a vida desse paciente, desse homem, interfere também, por exemplo, no momento sexual dele, vai trazer alguma interferência, doutor? Qual é esse tipo de questionamento que chega para vocês em consultório e que respostas vão ao encontro de perguntas como essa? Claro, essa é uma pergunta que a gente sempre tem, e tudo vai depender, obviamente, do grau prévio do paciente da parte sexual. Se o paciente já tem uma vida sexual boa, ativa, com boas ereções, posteriormente ao tratamento, seja a cirurgia, seja a radioterapia, ele vai ter uma queda nessa, podemos dizer assim, produtividade, ou na qualidade da ereção. E eu sempre falo para meus pacientes uma coisa que é muito importante: a gente está lidando com câncer. É uma cirurgia, além de oncológica, um tratamento oncológico, no caso da cirurgia também é uma cirurgia reconstrutiva. A gente sempre tenta ao máximo preservar a parte dos feixes vasculonervosos que passam ao redor da próstata, que auxiliam na ereção. Porém, uma vez que é mexido, nunca mais volta igual.
Os pacientes conseguem voltar a ter relação? Sim, aqueles que tinham uma ereção prévia boa vão conseguir voltar a ter ereção e relação sexual, e aqueles que tinham uma qualidade sexual mediana, eles vão perder um pouco em qualidade. Claro que existem tratamentos para isso no pós-operatório também, e esses pacientes após a cirurgia têm uma reabilitação da parte sexual e também da parte da continência urinária. Mas os resultados hoje em dia, com a evolução da técnica cirúrgica, eles são realmente excelentes. Isso eu queria perguntar também sobre essa evolução da técnica cirúrgica, a medicina evoluindo muito em diferentes áreas, e na área da urologia não é diferente, né, doutor? Também tem dado passos largos para o paciente, para vocês médicos também, com muito mais opções de cuidar desse paciente, né? Sim, antigamente a cirurgia da prostatectomia radical ela era realmente muito mórbida para o paciente, os pacientes tinham muitos efeitos colaterais da cirurgia. Hoje em dia, com o refino da técnica e com o advento de novas tecnologias, por exemplo, a cirurgia robótica, nós temos o resultado muito melhor. O paciente, no caso da cirurgia robótica, tem menos sangramento, o pós-operatório ele é melhor, tem menos dor no pós-operatório, a continência urinária depois da cirurgia ela é mais precoce e sempre, obviamente, respeitando a parte oncológica. E quando falamos em cirurgia robótica, Blumenau é referência para o nosso estado, para o nosso país também em cirurgias robóticas para tratar pacientes que enfrentam esse problema com a sua, com a próstata, no caso, né, doutor? Sim, com certeza. Blumenau, na realidade, foi a menor cidade do Brasil a ter um robô e isso é sensacional. O robô que nós temos aqui é o da Intuitive, é o da Vinci, que é o robô mais utilizado no mundo inteiro. Hoje em dia nós temos mais 2 robôs de outra marca, um em Itajaí e um em Florianópolis também, o que é muito bom para o nosso estado. Isso só vem a difundir uma técnica e, obviamente, trazer mais benefício para os pacientes. Para vocês médicos, como é que é um procedimento, por exemplo, do método tradicional e uma cirurgia, por exemplo, robótica colocada em evidência quando é necessário e pode ser feito com o paciente, doutor? Olha, para mim, que opero robótica, se eu pudesse, todos os meus pacientes de câncer, eu operaria eles por robótica, né? Porque realmente é uma tecnologia bastante interessante, nos traz muito mais confiança para fazer a cirurgia e segurança. Mas nós temos também a via laparoscópica, que é uma via excelente, eu tenho muita experiência nisso, eu opero há 15 anos por laparoscopia e, claro, aí a gente ainda faz a cirurgia aberta com cortes maiores e que também trazem bons resultados. Quando eu falo da melhora da técnica cirúrgica, não foi apenas a cirurgia robótica que veio e as outras eram ruins, não. Com o advento tanto da cirurgia laparoscópica quanto da robótica, nós conseguimos melhorar todas as técnicas de cirurgia. E isso, obviamente, traz um benefício muito maior para os pacientes. Doutor Sérgio, depois de 2 anos vivendo o drama, a realidade do momento pandêmico, a questão da Covid-19, muitos pacientes deixaram de cuidar da saúde. Isso se sente hoje no número de casos diagnósticos, por exemplo, confirmando essa preocupação maior, já evidenciando até mesmo um câncer na próstata, doutor, na sua área, por exemplo? Sim, porque na pandemia, claro, nós tivemos um quadro de acesso à medicina muito mais... Não foi nem só dificultoso, mas também as pessoas tinham medo de procurar. Todo mundo tinha medo de ir para um hospital ou ir para um consultório médico com medo de contrair Covid. Porém, as outras doenças continuaram a evoluir da mesma maneira que sempre evoluíram. E uma vez que a gente não faz o tratamento, posteriormente é um pouco mais difícil de conseguir correr atrás e buscar um tratamento, fazer o tratamento adequado. Isso na oncologia nós notamos bastante diferença e a gente está trabalhando para tentar dirimir todos esses malefícios que nós tivemos por causa da pandemia. Falasse, doutor Sérgio, sobre essa palavra medo. Os pacientes tiveram medo, a situação realmente era preocupante, era de muito medo em termos de sociedade. E assim, para aqueles que nos acompanham, para os homens que nos acompanham, que insistem ainda em deixar o medo falar mais alto, o preconceito falar mais alto, mais uma vez, evidenciar, estamos sim no Novembro Azul, o mês de cuidado máximo com a saúde masculina, mas não é só agora nesse mês de novembro.
ele se estende ao longo de todos os meses do ano, até porque assim a doença ela não escolhe o mês certo para aparecer. Mas a nossa qualidade, o nosso cuidado com a saúde tem que ser feito todos os dias, todos os meses, né? Com certeza. O Novembro Azul é igual quando o carro está pedindo revisão, que acende uma luzinha pedindo a revisão. O Novembro Azul basicamente é isso, para lembrar que nós também precisamos regularmente cuidar da nossa saúde, não apenas da parte urológica do câncer de próstata, mas também a gente tem que cuidar da nossa saúde todos os dias, por exemplo, fazendo exercício físico, né, tendo uma alimentação mais regrada. Inclusive, se existe alguma coisa que pode prevenir o câncer, é o exercício físico. A Organização Mundial de Saúde comprovadamente divulga isso, que exercício físico regular é o único fator protetor para câncer. Isso seria quanto? 3 a 4 vezes por dia e, claro, associado por semana. Por semana, desculpe. Senão vai ter por gente semana. Que eu não vivo isso na minha realidade. É quase impossível, né? 3 a 4 vezes por semana, associado, claro, a uma alimentação boa, rica em legumes, vegetais, frutas, cereais e, se possível, diminuir um pouquinho a gordura animal. Tudo isso associado a exercício físico vai nos dar sim uma melhora na qualidade de vida e será protetor em relação a qualquer tipo de câncer. Aquela relação de muitas pessoas que não fazem 3 vezes por dia exercício, mas 3 vezes por dia no mínimo, por exemplo, o doutor vai ao encontro do seu vício, a questão do cigarro, por exemplo. Uma carteira por dia, a própria bebida, o consumo de álcool, muitas vezes ao longo da semana, doutor, isso traz prejuízo para a saúde e pode também comprometer, por exemplo, aqui, uma situação como essa temática da própria questão da próstata, doutor? Claro, com certeza. Bom, o tabagismo, comprovadamente, ele traz muitos malefícios, né? Não existe um benefício comprovado ainda para o tabagismo em relação a qualquer tipo de doença, principalmente aos cânceres. Muito pelo contrário, ele causa vários tipos de câncer. Em relação aos cânceres urológicos, nós temos aí o câncer de rim, o câncer de bexiga, que tem ligação direta com o tabagismo. E a bebida alcoólica também. Tudo que é em excesso vai fazer mal. E a bebida alcoólica, dependendo do tipo de bebida, por exemplo, um vinho, ele tem seus benefícios, às vezes até cardiológicos, mas é tudo em doses bastante moderadas. Nós temos que saber viver no equilíbrio, né? Porque todos os extremos acabam sendo ruins. Viver no equilíbrio e entender a importância que temos, por exemplo, no contexto da família, a importância de um pai, a importância da mãe, a presença do pai, e nesse caso aqui da mãe, para a formação, para o cuidado com os filhos. E eu aproveitei para falar sobre essa questão filhos, porque eu quero, antes de encerrar o nosso programa aqui, doutor, deixar um espaço aberto, porque eu sei que tem alguém em casa nesse momento de aniversário, essa semana de aniversário, a filhota. Então aproveita uns minutinhos para poder estender os parabéns para a filhota Sofia, né? Sim, é aniversário da minha filha essa semana, que eu amo de paixão, é minha princesinha. Bom, ela sabe bem disso, eu sou muito família, adoro, eu acho que a família é a base de tudo. Eu vim de uma família italiana, embora meu sobrenome seja polaco, mas sempre foi bastante unida. E eu quero deixar aqui, claro, um beijo e parabéns para minha filha, e não apenas a ela, mas a todos que estão de aniversário essa semana também. Claro, com certeza. A gente também aproveita para parabenizar todos os aniversariantes dessa semana. E assim, né, doutor, esse carinho que você tem, essa importância que você sabe que tem no contexto familiar, que os homens também sintam essa importância e por isso vão ao encontro da saúde, porque não podem faltar. Não podem, por negligência, por exemplo, deixar que a vida seja tirada quando a gente tem muitos recursos, que é nesse momento da prevenção, desse cuidado. E aqui falando sobre esse acompanhamento, que já começa com 45 anos, para casos específicos, mas se não para 50 anos, no caso dos homens, procurar também esse acompanhamento para não deixar que lá na frente a gente pague prejuízo, né? Com certeza, com certeza. E a saúde do homem, ela acaba sendo... Uma vez que o homem perde, seja um homem, seja uma mulher, seja um filho, alguém perde a saúde, desestabiliza a família. Então, se a gente pode prevenir de alguma maneira e se cuidar de antemão, vale muito mais a pena, todo mundo sai beneficiado. É isso aí.
Obrigada, doutor Sérgio, por estar conosco. Mais um ano presente aqui nesse Novembro Azul. É muito bom recebê-lo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui com você. É isso aí. Gente, terminando aqui o nosso encontro, mulheres, agradecendo demais a sua presença, agradecendo muito, tá, por estar conosco aqui nessa programação especial da nossa TV Galega. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, especialmente para a loja Maria Tereza Moda Mulher, está ali na Rua Floriano Peixoto, bem na região central de Blumenau, uma loja linda, uma equipe muito maravilhosa para te receber, para te deixar ainda mais bonita. E nas redes sociais a gente acompanha as novidades diariamente, semanalmente, que chegam também na loja Maria Tereza Moda Mulher, a minha parceira já de muito tempo mesmo. É sempre bom ter essa parceria fortalecida toda semana aqui com as roupas que eu trago da loja Maria Tereza Moda Mulher, tá? Forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima quarta em mais um encontro Mulheres na nossa TV Galega, a imagem da cidade. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser então.